Olá, nós somos o ArcCity, estudantes de Arquitetura e Urbanismo na Uniopet, e vamos apresentar aqui nesse vídeo o nosso projeto, nosso trabalho de Ateliê Vertical 7, desenvolvido ao longo desse semestre, que busca revitalizar um terreno localizado na rua Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 2090, no bairro Bigorrilho, em Curitiba. Bom, esse é o mapa síntese da nossa área de estudo. Ele destaca o terreno que escolhemos em vermelho e as principais vias, paradas de ônibus, hospitais, igrejas, praças e estacionamentos ao redor. A orientação solar, os ventos, as ciclovias e as áreas de pedestres ajudam a entender o contexto urbano e ambiental da região também. O terreno que escolhemos está próximo a colégios, hospitais e principalmente do lado do supermercado Angeloni. E, por causa disso, ele enfrenta um tráfego intenso naquela região. Mapeando a região, levantamos os edifícios com valor histórico e cultural ao redor do terreno, como as igrejas, os palacetes, as escolas e as universidades. Esse levantamento foi essencial para propor uma intervenção que respeitasse a memória e a identidade do local. Além disso, elaboramos um mapa cultural, mostrando a ausência de equipamentos culturais no entorno imediato do terreno, que só aparecem conforme nos aproximamos do centro da cidade. No mapa cultural, também podemos perceber a proximidade do nosso terreno com a antiga Cinelândia de Curitiba. A história da Cinelândia de Curitiba é um ponto-chave para nossa proposta, já que ela foi um dos maiores polos culturais da nossa cidade e tornou-se um verdadeiro símbolo do lazer e da vida urbana curitibana. A antiga Cinelândia ficava localizada entre a Rua 15 de Novembro e a Praça Rui Barbosa, abrigando diversos cinemas de rua, como Cine Ópera, Cine Avenida, Cine América, entre outros. Infelizmente, ao longo do tempo, esses espaços foram sendo substituídos por empreendimentos comerciais e residenciais, e a região perdeu sua identidade cultural. Resgatar esse passado inspirou a criação do Museu Cinema Nacional, que conecta esse legado à proposta de revitalização urbana. O terreno que escolhemos para o projeto também carrega uma forte memória esportiva e social, já que ele abrigou o Clube União Juventus, que teve sua origem em 1922 e marcou presença no futebol amador curitibano até meados da década de 1950. Passando por uma linha do tempo, vemos que, em 1915, foi fundado o estádio Franklin Delano Roosevelt, que era a casa do Palestra Itália, um dos times que deu origem ao time do Paraná. Então, em 1922, com a chegada dos poloneses, foi fundada a Sociedade de Educação Física Juventus. Em 1936, o time da Palestra Itália não juntou dinheiro suficiente e acabou mudando seu endereço e vendeu sua parte do terreno para a União Juventus. O time foi ganhando destaque e na década de 40 já jogava profissionalmente, mas em 1949 perdeu o Campeonato Paranaense e voltou para os Jogos Amadores em 1960, continuando assim até o incêndio de 2006. Com 60% do ginásio e secretaria devastados, o Juventus vendeu metade do terreno para a rede Angeloni, e em 2007 já tinha a nova rua Desembargador Costa Carvalho, separando o supermercado do que restou do terreno. Com isso, nasce a nossa proposta. Um museu que resgata memórias, valoriza o cinema brasileiro e transforma um espaço esquecido em um novo ponto de cultura, pertencimento e sustentabilidade. O Museu do Cinema Nacional integra valores culturais, ambientais e sociais. Além de preservar a memória do cinema, propõe um espaço vivo, acessível e voltado ao engajamento da comunidade. Com relação à resiliência ambiental, pensamos na arborização do local para reduzir as ilhas de calor, melhorar o microclima e trazer sombras e bem-estar. As áreas verdes promovem saúde e convivência. Além disso, instalamos o BioUrban 2.0, uma estrutura com tanques de algas que purificam o ar com alta eficiência, sendo um símbolo de inovação ambiental presente na nossa proposta. Pensamos em espaços comuns para promover encontros, descansos e convivência. A praça tem que ser democrática, segura e acessível para todas as idades. Por isso, o nosso projeto também inclui rampas, pisos nivelados e caminhos acessíveis, garantindo que todos possam usufruir do espaço com autonomia e conforto. Para conectar o nosso projeto com o entorno, readequamos as calçadas, adicionamos um estacionamento e melhoramos a iluminação local, para deixar a região mais acessível, atrativa e segura para todos. Além disso, pensamos no engajamento comunitário, já que atividades culturais, oficinas e sessões de cinema ao ar livre fazem parte do nosso projeto. Queremos que o museu seja um espaço de pertencimento e uso ativo da comunidade.
Desenvolvemos uma implantação orgânica, integrando o Museu do Cinema Nacional com a paisagem e tornando-o o elemento principal de toda a praça. O museu, implantado ao centro do terreno, tem formato circular com um recorte que remete a uma lua em fase. Essa forma não apenas valoriza a arquitetura como ícone simbólico, mas também proporciona uma circulação fluida e contínua ao redor da edificação, como se fosse um círculo quase infinito. A face, voltada ao teatro a céu aberto, foi projetada como um telão para as projeções públicas, reforçando o caráter educativo e cultural do espaço. Além do anfiteatro a céu aberto, adicionamos pista de caminhada e de ciclismo, integradas, porém setorizadas, 2 pontos de ônibus turísticos que conectam o museu à rota turística de Curitiba, estacionamento, com 16 vagas, uma área infantil com playground e mesinhas, e, por fim, canteiros, com uma linguagem naturalista para integrar os mobiliários biourban com a praça. E aqui temos o nosso projeto do Museu do Cinema Nacional, cuja concepção parte da referência da Cinelândia de Curitiba. A edificação possui uma forma semicircular, configurando uma parede curva destinada à projeção de filmes. A setorização interna inclui 4 salas expositivas, cada uma nomeada em homenagem aos antigos cinemas de rua: o Cine Palácio, Cine América, Cine Ópera e o Cine Luz. O espaço central é composto por um jardim circular que articula a circulação e promove ventilação e iluminação natural. As elevações do museu são marcadas pelo uso de brises verticais, garantindo proteção solar e unidade estética. Os panos de vidro são aplicados pontualmente para promover iluminação natural e transparência, equilibrando fechamento e permeabilidade na fachada. A elevação posterior evidencia a parede curva e cinza, elemento central do projeto, concebido para funcionar como superfície de projeção de filmes, reforçando o caráter expositivo e simbólico do museu. Os cortes AB e CD evidenciam a organização espacial do museu em níveis interligados, destacando a presença do jardim central, que funciona como elemento de articulação e iluminação natural. A circulação vertical é realizada por meio de uma rampa contínua, promovendo acessibilidade e fluidez no percurso expositivo. As seções também revelam a relação entre os brises verticais e os panos de vidro, garantindo proteção solar e transparência controlada. A parede curva para a projeção se integra ao espaço, reforçando o caráter simbólico e funcional do projeto. Esse mapa com percurso sinalizado em verde apresenta o trajeto atual da linha de turismo de Curitiba, oferecendo uma visão abrangente dos atrativos mais importantes da capital paranaense. O Museu do Cinema Nacional pode se integrar à rota turística existente, potencializando a visibilidade do novo equipamento cultural e enriquecendo a experiência dos visitantes. Integrando o museu à malha urbana existente, favorecemos o fluxo de pedestres e a reocupação segura e principalmente contínua da área, reativando a economia da vizinhança. Além disso, o Museu do Cinema Nacional, inserido nesse parque urbano, não é apenas um equipamento cultural, mas também é uma extensão da cidade viva voltada à memória, ao lazer e à convivência. A nossa proposta busca unir patrimônio, sustentabilidade e educação por meio da arquitetura, contribuindo para a valorização da identidade local e do uso democrático dos espaços públicos.